Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar do Grupo Abrap. Eu sou a Natália e hoje temos convidados especiais para comentar sobre o panorama da Previdência Complementar fechada pela Previc. Pela oportunidade de contarmos com esse expressivo público de quase 500 pessoas na live, é com entusiasmo que gostaríamos de convidar a todos para a 41ª edição do Congresso Brasileiro de Previdência Privada, que será 100% online e ao vivo. Agora eu vou compartilhar com vocês uma vinheta do nosso congresso. E aí, vamos agir? Esperamos por vocês e em breve compartilharemos novas informações. Agora sim, dando início ao nosso webinar, gostaria de registrar aos participantes a validade de pontos para o Programa de Educação Continuada do ICSS e pedir que as perguntas aos palestrantes sejam realizadas através do ícone QIA, localizado na barra inferior do sistema. Pedimos que se identifiquem com nome e instituição. Hoje, teremos uma conversa muito interessante sobre a evolução recente do sistema na visão da Previc e, para tanto, estamos aqui com Luiz Ricardo Martins, diretor-presidente da Abrap, Lúcio Capeleto, diretor-superintendente da Previc e Devanir Silva, superintendente-geral da Abrap, a quem muito agradecemos a disponibilidade e presença. Para iniciarmos, então, eu passo a palavra ao Luiz Ricardo para a abertura deste webinar. Bom dia a todos. É uma imensa satisfação voltar aqui para discutir um pouquinho as questões do sistema junto com o Lúcio Capeleto. Primeiro, enaltecer e parabenizar pela vinheta, pela chamada do nosso congresso. Realmente, esse mundo da disrupção, já discutindo há muito no nosso segmento, veio para ficar. Fica aí, então, reitero os convites do nosso congresso, com grandes referências internacionais, nacionais, enfim, muito conteúdo e uma plataforma totalmente diferente de tudo que a gente já viu, interagindo nos estandes, enfim, fica aí o convite. Bom, eu queria agradecer muito a presença do Lúcio. A gente conversou na última sessão do CNPC, quando o Lúcio fez a apresentação do REP, né, que é o Relatório de Estabilidade do Segmento, sua 5ª edição, e realmente números ali importantes de serem disseminados, importantes de serem compartilhados. E o Lúcio, tão logo a gente conversou, ele falou, não, vamos conversar com o segmento, vamos fazer aí um novo webinar para a gente falar um pouquinho do atual momento do sistema. Eu acho que, nessa esteira, parabenizar muito o trabalho da Previc, a proatividade da Previc durante todo esse período. Sou testemunha desde o início, ali em março, quando tudo veio à tona, tudo tão grave, tudo tão agudo. O movimento e acompanhamento, o monitoramento que a Previc rapidamente mapeou para ter uma fotografia atual. E aqui também parabenizar e agradecer muito o esforço das entidades, que atendendo esse comando da Previc, sensíveis à necessidade de colhermos dados atuais para um diagnóstico, para uma análise, atenderam e conseguimos aí, nesses dados que o Lúcio vai apresentar, verificar o atual estágio, excelente estágio do sistema. É um panorama do sistema até o final de 2019, com grandes números, a nossa solvência, riscos de liquidez, de crédito, atuarial, os resultados da nossa evolução, da nossa rentabilidade, tudo aí está aí com o Lúcio. Aliás, eu gostaria de convidá-los todos, o relatório fica à disposição na sua integralidade no site da Previc, e ali, em que pese aí os dados que o Lúcio vai trazer, ali, conteúdo, fica o convite para as informações ali, que realmente, para quem gosta, que é apaixonado pelo nosso segmento, como nós, são informações fundamentais. Informações, inclusive, que propiciaram um conhecimento de aspectos relevantes para o acompanhamento, esse monitoramento que a Previc fez e que comprova aquilo que a gente vem defendendo, a liquidez do nosso sistema para honrar todos os seus compromissos, com 24 meses aí, sem precisar vender qualquer ativo, enfim. Isso tudo é informação que o Lúcio vai trazer para nós. E eu queria falar do sistema, propriamente dito, a resiliência. O sistema, dentro da sua solidez, como é que ele encarou essa pandemia, essa crise aguda que pega o segmento no seu melhor momento, final de 2019,
a Previc já apontava aí um sistema com superávit agregado, com uma solvência com mais de 100%, um sistema que já estudava maiores riscos de investimento à luz da queda da taxa de juros, pegando quase uma movimentação da renda variável. Eu acho que apesar da gravidade dessa crise mundial, né, sem precedentes, eu acho que o mercado, em março, a gente fala de março, quando a gente recebeu aquele impacto da notícia da pandemia, o mercado acabou precificando com muita emoção. Então, agora a gente nota a recuperação já, como eu disse o Lúcio, e eu quero ver como é que vem o próximo rap, viu, Lúcio? Porque aí os números vão ser ainda mais encantadores. É preciso dizer que dentro do nosso perfil, das políticas de investimento que sempre focam longo prazo, né, isso também ajudou demais. Né? As políticas de investimento na nossa história, do nosso segmento, à luz desse perfil de longo prazo, prevêem estresse. Não um estresse, evidentemente, de uma envergadura dessa que assolou o mundo, mas ela prevê estresse, já estava previsto. Né? Nosso sistema, dentro desse profissionalismo, né? E preciso dizer também, as entidades deram um show, né? Parabenizar as entidades. Né? As entidades rapidamente interagiram com seus participantes, né? Uma comunicação exemplar. Eu acho que o nome do jogo agora é comunicação à luz da disrupção, né? E o sistema, à luz de antecipar muitos efeitos da consequência dessa pandemia, disrupção, nova relação de trabalho, a gente já vem falando disso já há muito. Né? Eu acho que o sistema realmente deu um show de movimentação, de estruturação de governança, de comunicação, de desoneração, medidas de desoneração para os participantes, em especial carteira de empréstimo. Né? E tanto assim, com esse profissionalismo ao rigor, né? Nós já estamos recuperando, né? Como eu disse. A Bolsa já com mais de 100 mil pontos, essa conjuntura que levou parte das nossas reservas já está trazendo de volta. E nós não vamos ter um 2020 catastrófico, né, como a gente imaginava. Creio eu que nós vamos fechar um 2020 batendo meta, né, o que é importante. E depois disso, eu acho que nós temos que agora buscar implementar uma agenda estratégica. Aquela agenda naquele dia histórico do nosso CNPC, no final de fevereiro, quando aprovou o planejamento estratégico, inclusive o doutor Devanir apresentou no ambiente do CNPC, o planejamento estratégico nosso, da BRAP, que a gente desenhou, com aperfeiçoamentos advindo ali do CNPC, é isso. Aproveitar as janelas de oportunidade que a gente tem aí com a reforma da Previdência, né? Janela da oportunidade até com a pandemia. As pessoas estão buscando proteção social, proteção para seus familiares, as pessoas estão buscando solidariedade, assistencialismo, tudo isso está no nosso DNA, do nosso segmento, proteção social. Pagamos aí para mais de 900 mil pessoas benefícios, temos mais de 2.800.000 pessoas esperando, temos um público de quase 4 milhões de pessoas. Então, a gente tem que aproveitar esses grandes cases de sucesso e esse momento que as pessoas estão poupando como nunca. A caderneta de poupança nunca recebeu tanto aporte líquido. Em março, abril, maio, foi acima de 30 bilhões desde 95. É o que o Zé Roberto Afonso, do IBRE, né, o professor, chama de a poupança do medo. Né? Nós temos o desafio de transformar essa poupança do medo na poupança da esperança, na poupança da solidariedade. E a gente aproveitar, como eu disse, o servidor público, os planos instituídos, plano família. Deu certo no país. Conseguimos tirar o sistema do processo de estagnação apontado em 2016 e agora um crescimento. Nós tivemos agora uma pesquisa desencadeada pela ABRAP, para vocês terem uma ideia, com relação ao plano setorial família. Plano família e o Previsonho, né, os elementos ousadia, criatividade, flexibilidade, disrupção, comunicação, todos presentes. O raio-x do plano família mostra que nós temos em andamento e já aprovados 72 planos. Nessa linha, nós estamos já protegendo 27 mil familiares dos nossos participantes também, né, dos mais de 205 milhões de reservas. Né? Nós temos 1 ano e meio de plano de família, né? E desses planos de famílias em implementação, 25% estão debaixo do plano setorial da ABRAP. Deu certo. Né? A projeção nossa, Lúcio, para 2022, 2 anos de plano família, são mais de 120 planos, são mais de 500 mil participantes protegidos.
a nossa reserva que nós estamos prevendo são 2 bilhões de reais em 2 anos, né, com 50% de planos instituídos no nosso segmento setorial ABRAP. Além disso, inscrição automática, CNPJ, Previc totalmente envolvida numa discussão com a gente, com a Receita Federal e com a equipe do Paulo Vale, da subsecretaria, certificação, agora está vindo a nova regra de certificação, o ICSS já certificou mais de 8 mil, precisamos levar a régua assim, precisamos do profissionalismo, precisamos capacitar, a autorregulação agora sendo revista, né? E nós estamos na pauta de prioridade do governo, eu acho que isso que é fundamental. Se a gente pegar o PL de segregação patrimonial que foi encaminhado para o parlamento, encaminhado pelo presidente da República, com uma mensagem do nosso ministro, Paulo Guedes, e lá o que ele fala é fomento, é aperfeiçoamento, é individualização, é blindagem, é o que nós estamos falando, né? Nós precisamos sim de políticas públicas de incentivo, o sistema está aí para ser o grande parceiro do Estado brasileiro. Questões tributárias, precisamos consertar, a gente sabe das questões que estão aí postas, precisamos agilizar, e nós estamos fazendo isso, seja CNPC, seja MK, seja discutindo com a Previc, como eu disse, com muita abertura e com muito profissionalismo. E agora vem o Congresso para a gente consolidar tudo isso. Lúcio, um pouquinho dessa abertura aí, a bola está levantada para você cortar. Parabéns pelo trabalho, toda de Dicó, você, Mani, Diac, enfim, todos ali, a equipe, Ana, enfim, um trabalho de muito profissionalismo, muito rigor, muita ética, que só merece nosso parabéns. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite, né, a oportunidade de compartilhar o RAP. Acho que a gente consegue terminar até as 20 horas, por aí. Vamos ver se dá tempo. Não, a gente vai tentar. Você vai falar tudo isso? Vai falar mais que eu, cara? Tudo isso? Você acrescentou ainda a pauta. Você já está em 2022, com 120 planos, etc. Né? E ainda tem as perguntas do Devanir, então, mas tudo bem. Então, vamos ir em frente. Bom, gente, o RAP, relatório iniciou em 2017, né? E aí ele é o principal veículo de comunicação, né, entre a Previc e o segmento. Então, são mensagens, a gente faz uma análise, e passa uma visão prospectiva também. Em 2017 iniciamos, né, a gente, né, iniciou naquele ano as reuniões do Comitê Estratégico de Supervisão, né, e quando fechamos esses comitês estratégicos, onde a gente faz uma radiografia do sistema, né, toda a Previc participa, todas as áreas finalísticas, elas apresentam, né, suas questões, o que está emergente, o que, né, carece de preocupação por parte, né, seja da Previc, do CNPC, em termos de legislação, né, em termos de atuação, inclusive de fiscalização, né, e ao final de cada COES nós temos as deliberações e tem todo um insumo para realizar o RAP, que é o instrumento então de comunicação e que veiculamos, né? Hoje, essa edição que aqui vou apresentar é a 5ª edição, né? Tem uma fase aí de amadurecimento, todas elas a gente vem acrescendo, né, informações, até para, né, ser cada vez mais transparente em termos, né, com o segmento. Eu vou colocar a apresentação aqui, né, para compartilhar com todos, de tal forma que a gente consiga seguir aqui a apresentação. Deixa eu ver se vai estar aqui agora na tela. Acredito que sim, né, que tem entrado, né? Então, é o relatório, né, que a gente tem. E, em termos de índice, né, só para assim, os assuntos, como é que ele é subdividido? São 2 grandes capítulos, um que a gente fala dos aspectos macroeconômicos, para contextualizar o leitor da situação do segmento, então a gente apresenta um cenário internacional e doméstico, e na sequência a gente entra, né, já na análise do segmento, temos o panorama do sistema. E aí a gente vem nos diversos riscos, diversos pontos que são considerados relevantes, né, de solvência, risco de liquidez, crédito, a taxa atuarial, os resultados. E, né, neste RAP, a gente ainda acrescentou a questão da Covid-19. Né? Ele, geralmente, a ideia era, a gente faz com a database de dezembro, né, esse RAP, dezembro de 2019, mas com a crise não tinha como, né, nos furtarmos de incluir, né, informações sobre a crise, qual foi o impacto.
Tá? Então, por isso que ele atrasou também um pouco, né? Ele foi editado, foi publicado dia 13 de julho, agora o último, mas foi nesse sentido. Inicialmente era para ser publicado em maio, né? Mas em virtude da brusca alteração do mercado, né? Nós achamos por bem atrasar para complementarmos em termos de informações. Além disso, tem os box, né? Os box onde a gente apresenta as alterações regulatórias em estudo ainda, né? que estão no âmbito da Previc. Temos um box sobre o International Organization of Pension Supervisors, que é o IOPS, que é um fórum internacional de supervisores, e, para finalizar, os índices de solvência por plano, que também, né, estão lá. Começando já apresentando o resumo, né, talvez nem todos consigam assistir toda a apresentação, então a gente já apresenta logo o resumo, mas depois a gente vai detalhar cada um desses itens. Né? Total de ativos de quase 1 trilhão, né? A gente vinha falando sobre isso, eu me lembro antes de chegar em dezembro, né? Que nós vamos chegar a 1 trilhão em dezembro, chegamos a bem próximo, né? E houve um aumento aí de 10% no total de ativos em relação a 2018. A liquidez muito tranquila, estou falando tudo de dezembro de 2019, né? Muito satisfatória, né? A gente vinha num processo de redução de déficits a partir de 2015 e aumento de superávites, tanto é que ao final de 2019 o sistema apresentou um superávit de 400 milhões, né, no líquido. A rentabilidade dos investimentos de 14,5%, isso, né, tem que ser ressaltado, entregou muito, quando a gente compara, né, inclusive com a taxa atuarial média de 4,70, ou mesmo, né, com a taxa Selic hoje de 2,25, mas assim, né, fica até bastante significativa essa diferença. Nós estamos falando aí de quase 10 pontos percentuais. E observamos nos últimos 2 anos, né, uma melhora na governança, nos controles internos e na gestão de riscos, que até propiciou, né, toda essa melhor gestão. Entrando, né, agora já na parte da análise, né, tem análise, como eu disse, macro, né, econômica, né, do cenário internacional. O ano de 2019, né, nós tivemos algumas turbulências em termos comerciais, né, economias desenvolvidas como China e Estados Unidos, né, uma discussão, uma certa beligerância, vamos dizer, usar esse termo, né, em termos de termos comerciais, né, e isso, claro, que acaba atrapalhando, né, o fluxo de recursos. Então, a economia mundial também, né, não foi totalmente tranquila, tivemos aí problemas também em países onde temos uma relação comercial bastante grande, como a Argentina, né, em termos de questões daquele país. Então, isso tudo, né, acaba também influenciando, né, o Brasil, nosso cenário doméstico. Eu trago esse gráfico, né, aqui temos agora já mais do cenário doméstico, né, para observar os que tinham comportamento já de redução de taxas de juros, que ela vem desde 2016, né, quem lembra um pouquinho, a taxa saiu lá de 14,25, né, numa decrescente, e já estava em 4,5 aqui em dezembro de 2019. As bolsas, por outro lado, subindo, né, uma correlação aqui, né, -1 negativa, né, chegando a 115 mil pontos, e até em janeiro um pouquinho mais, aí a 119 mil pontos no mês de janeiro, quando começou a cair. O câmbio praticamente estável, né, e um aumento, claro, depois da crise, então, praticamente estável até dezembro de 2019, e com a crise, né, uma aversão ao risco, houve um aumento também, foi a quase 6, né, 5,80, houve um aumento e reduziu depois. A queda mais abrupta, né, foi no preço dos ativos de bolsa, que houve uma queda. Nós chegamos aqui, né, a 73 mil pontos em abril, mas em março, gente, foi até 63 mil pontos. Aqui não está aqui no gráfico, mas ele caiu até mais que isso. E já começa uma recuperação, e se hoje estivermos falando, nós estamos aqui já próximo a 105 mil pontos. Né? As taxas de juros também de 3, já foi para 2,25, foi para 2, né, na reunião dessa quarta-feira. Né? Também uma queda, né, bastante significativa na taxa de juros. O que a gente quer mostrar, né, é que esses comportamentos, né, das variáveis monetárias, variáveis financeiras no mercado de capitais, elas tiveram comportamentos diferentes, né, por causa da crise. O fato é que as taxas de juros elas continuam na sua tendência de queda, né, e devem permanecer. A inflação está controlada, não existe nenhum estímulo, né, para que a inflação retorne. Tá? Então, isso é importante.
Isso, a questão de bolsa foi uma questão conjuntural, né, em termos de percepção do mercado, uma queda rápida, mas já retornou. Tá? E o câmbio também já reduziu. Né? Então, assim, a gente já voltou numa situação pré-crise. Essa é a grande mensagem, né? Até para darmos sequência aqui na nossa apresentação. O sistema, em termos de grandes números, né, são 292 FPCs, 1.099 planos e 995 bi em ativos, quase 1 trilhão. E como é que está distribuído, né? Isso aqui já é a tabela 1, que está no REP, né? Os 995 bi, então nós temos aqui a distribuição tanto pelo patrocínio predominante, quanto pelos planos. Né? Aí alguém diz, mas Lúcio, isso aqui está 298, é porque nós temos 6 entidades em fase de cancelamento. Então, por isso que eu uso o 292, né, que estão em funcionamento, porque 6 aqui estão em cancelamento. Tá? O que nós podemos observar desse quadro é que os planos CDs que apresentam um crescimento de 439 para 459 planos, né? Um crescimento mais acentuado, você vê há uma queda, e também no BD praticamente estável, né? 315 para 314. Né? Então, é isso que nós tínhamos em dezembro de 2019. E se olharmos, né, em termos de controle, observamos aqui uma diferença apenas mais no privado, uma pequena queda aqui na quantidade, né, de planos, ou melhor, de entidades. Okay? Então, o que nós temos? Nós temos 36 FPCs de controle público federal, controlados por patrocinadores públicos, que detêm 521 bilhões. Temos 188 entidades com patrimônio de 375 bilhões, que são entidades controle patrocinador privado, né? E 89 bilhões de público municipal e estadual, e 10 bilhões são os instituídos. Né? Essa é a nossa divisão. É importante também, né, verificarmos que como que está a situação em termos de maturidade. Né? E por quê? Porque isso influencia a questão dos investimentos, a questão dos ativos. Né? Então, hoje o sistema, a gente pode dizer que é um sistema maduro. Né? A quantidade aqui, que quando olhamos do total, né, nós temos aqui 2/3 do sistema, né, já com benefícios concedidos, como, né, pagando a assistidos. Então, os planos BDs concentram aqui no seu total 85%, tá, de benefícios concedidos, que é diferente, né, aqui dos CVs e dos CDs. Tá? Então, é importante, né, ter essa visão, né, porque isso muda, inclusive, vai afetar a questão do ativo. Esse aqui é uma visão, né, sobre o passivo, como é que estão os compromissos em termos de pagamentos de benefícios, né, e como que estão cada um dos tipos de modalidades, nas modalidades de planos. Então, quando entramos nos ativos, identificamos aqui majoritariamente investimentos em títulos públicos, né? A gente comenta isso, que quando soma com os títulos públicos aqui em azul, com as operações compromissadas, estamos aí falando, né, um percentual aí 60%, um pouco mais, seguido de ações. Então, estava assim lá em dezembro. Como eu falei, houve uma alteração em março, mas agora já em junho, nós estamos acompanhando, já retorna a esses mesmos patamares. Já estamos aí com ações a 22%. Né? E o que nós, né, vemos disso? Isso aí é o sistema como um todo, né, que ainda, né, numa redução de taxa de juros que nós estamos falando, a tendência é um decréscimo, né, em termos de títulos públicos e aumento das outras classes de ativos. E aqui temos, né, espaço para títulos privados, para os imóveis, para imóveis através de fundos de investimentos imobiliários, claro, né, imobiliário, não mais diretamente, em termos de empréstimos, em termos de própria renda variável. Então, aí há bastante espaço para o crescimento, né, se houver uma redução aí de títulos públicos nas carteiras. Quando olhamos por tipo de plano, né, então aí começa também, se apresenta as diferenças. Os planos BDs, até por estar em uma fase mais madura, né, eles concentram um volume aqui, né, maior em termos de títulos públicos para realizar os pagamentos. Aqui, em termos de ações, nós temos um grande plano, que 50% disso está com ele, tá, e os demais, né, detêm os outros 50%. Aqui, né, na sequência, cotas de fundos, que nós vamos ver que também em outros segmentos houve um aumento, né, e temos aqui o imobiliário
com 5%, né, em termos dos planos BDs. Até a mudança na 4661 é um pouco nesse sentido, quando foi feito lá atrás, de uma preocupação, né, de você estar, uma duration, na época nós calculamos próximo de 12 anos, né, e você tinha imóveis, né, dentro das carteiras. Então, se você está numa fase de pagamento de benefícios, como eu mostrei para os BDs, com 85% de benefícios concedidos, como é que faz, né, para a realização ou a pagamento, né, se você tem imóveis na carteira? Então, foi isso que motivou, né, vamos dizer, a vedação da compra de imóveis diretos e a transferência para os fundos imobiliários. Olhando os planos CVs, né, também se assemelha pouca coisa de diferença, né? O que destaca aqui é que eles têm um percentual maior de títulos privados, né, apesar de uma redução, mas ainda mantém aqui 9%, aumento de cotas de fundos, que houve, né, e quando olhamos esses fundos aqui, eles detêm justamente esses títulos privados, tá? Foram encapsulados, né, involucrados por fundos, e passaram a ter cotas, né? E as ações aqui vêm em segundo lugar. Os planos CDs, aí sim, né, e que é natural, está ainda na fase de acumulação, poucos benefícios concedidos, né, nós temos um percentual menor, né, em títulos públicos, né, e seguindo aqui cotas de fundos e títulos privados, né? Então, se nota uma diferença. E é isso que se espera, cara. Cada um vai fazer a sua gestão de acordo com a sua necessidade. Olhando aqui os grandes números, né, e eu já aproveitei e trouxe aí junho de 2020, então essa é a novidade, a gente acabou de receber as informações, então até agradeço aí a presteza na entrega das informações relativas, né, a 30 de junho, que possibilitou até trazer esse número aqui desse último, né? A gente estava sempre falando até aqui, né, então nós tivemos o resultado positivo de 400 milhões, logo na sequência, em março, uma queda, o déficit, né, equiparado ao de 2016, né, e o superávit, uma queda, mas a partir daí, o que nós olhamos a tendência? Já uma recuperação, né, uma recuperação do superávit e uma queda vertiginosa aqui dos déficits, tá? Então, aqui nós estamos falando de 55 bilhões, aqui nós estamos falando de 22, tá? E julho já melhorou ainda mais, né? Assim, a percepção que a gente vai acompanhando, tá? Então, a recuperação ela está, né, em franca ascensão. Em termos de índices de solvência, olhando o sistema como um todo, né, observamos aí uma melhora, né, ao longo dos últimos anos, 2017 para 2018, 2019, só melhora, né? Então, aqui estamos aí com entre 0,95 e 1,5, né, ou até aqui maior que o 1,5 alguns, né, nós já temos aqui praticamente 79% do total, né, dos índices de solvência. Houve uma redução, né, dos índices de solvência de menor valor, e aqueles de maior preocupação, aqui só 3%, que nós acompanhamos bastante de perto, né? Aqui é o mapa, né, do índice de solvência, né? Pode ver, né, que realmente aqui é das ESES. Nós temos ESES, não ESES. Eu não trouxe todos os gráficos, né, porque senão também ficaria muito cansativo, mas aqueles mais relevantes, né, até para ilustrar, né? Em termos de dependência do patrocinador, também, né, houve uma queda, é uma preocupação, né, justamente dessa dependência do patrocinador, ainda mais no momento até de crise, né, a situação do patrocinador ela é muito relevante, né? No questionário que encaminhamos, essa foi uma das perguntas feitas, né, como é que estava a capacidade do patrocinador de manter suas contribuições, etc. Em 2019 havia uma redução, né? Isso aqui basicamente são grandes planos, há uma concentração, né, de equacionamentos feitos de contribuições extraordinárias, né, nas não ESES praticamente não existe, né, essa dependência do patrocinador. Índice de liquidez restrita, nós acompanhamos a liquidez, como foi comentado, né, poucos planos aqui abaixo de um corte mais preocupante, abaixo de 0,5, né, a maior parte deles numa situação bastante positiva. O índice de liquidez amplo, a média é 2, esse aqui é o restrita. Restrita significa que a gente considera só ativos líquidos nesse aqui, lá no outro a gente considera alguns outros ativos, né, no cálculo, tá? Toda essa metodologia está lá no REP. E esse é o quadro, né, olhando com base
já durante a crise, né, de coletas de informações, que até o Luiz fez um comentário aí no início, capacidade de pagamento, né? Isso durante a crise foi de extrema relevância. Quando uma crise explode, né, a gente tem a primeira preocupação é a questão de liquidez, o regular funcionamento, claro, né, das entidades, e a capacidade de pagamento, né? E quando coletamos, né, as informações, logo o primeiro contato é via telefone, depois você, né, busca informações daquelas que estão mais próximas, em termos de supervisão permanente, né? E depois nós aplicamos para todo o segmento. Esse já é o resultado de todo, né, de todo o trabalho feito, todas as respondentes. Esse questionário, aproveito, né, para comentar que está disponível na página da Previc. E aí, se você tem, né, em caixa de operações compromissadas um valor aqui de 70 bi e tem obrigações de pagamento de 34 bi, né, você tem uma tranquilidade aí de 2 anos de pagamento sem precisar vender ativos. E quando eu falo ativos, nem títulos públicos. Tá? Ainda, né, cabe ressaltar que esses títulos públicos aqui tem um cupom. Né, dependendo da curva aqui que está esse título, ele gera um cupom, né, que a entidade recebe em termos de liquidez. Se for um cupom de 5% ao ano, eu estou falando aqui de um valor superior a 20 bilhões, né, que ainda fortalece ainda mais essa capacidade. Então, liquidez, durante a crise, felizmente, não foi um problema, né? O sistema passou de uma forma bastante tranquila, não chegou a Previc nenhum problema de liquidez que pudesse, que fosse necessário aí alguma ação mais drástica. Tá? Em termos de descasamento de prazo, aí já voltando, né, para o REP, né, olhando, nos preocupa quando há uns descasamentos aqui acima de 6 anos. Né? Essas faixas aqui, nós temos aqui um total, né, de 65 planos, né, que praticamente 63, 64 bilhões, né, em que há um descasamento. O que significa? Né? Que os fluxos, né, de recebimentos, eles são inferiores, ou melhor, são superiores, né, aos fluxos de pagamentos. O fluxo de pagamento é mais curto, você vai ter que pagar, né, e você está sem o fluxo de recebimento compatível. Tá? E aí tem menos 6 anos, 9, né? Então, assim, acima de 6 anos de descasamento em termos de fluxos, são aí esses 65 planos. E isso traz uma preocupação, né? Porque à medida que vai passando o tempo, e você não vai receber, não vai entrar os recursos, né? E você vai ter que realizar pagamentos. Tá? E isso coloca pressão sobre a gestão, como eu falei, até pela necessidade de venda de ativos. Né? Aqui é uma questão de gestão de ALM, e a gente faz essa análise. A maior parte, né, está aqui de uma forma mais tranquila, né, mas esse grupo aqui acima de 6 anos traz preocupação. Aqui 3 traz atenção, né, esses aqui estão mais tranquilos. Então é algo aí para se preocupar, e a gente passa, né, a mensagem no REP. Aqui uma análise de crédito que a gente iniciou, né, lá no primeiro REP, quando a gente trabalhava só com as agências de rating, né, Standard & Poor's, Moody's, a Fitch e tal, né, classificação de risco, e conseguimos agregar as informações do Banco Central, da Central, né, de Risco de Crédito do Banco Central. Na verdade, o Sistema Central de Risco, né, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, iniciou lá em 97, né, e ao longo desses anos, ele tem mais de 100 milhões, né, de CNPJ e CPFs. Em torno de 5 milhões de CNPJ, 95 milhões de CPFs. Qualquer um devedor acima de R$200 no sistema está lá classificado, né, e é uma informação muito rica. Aliás, é a melhor do país. Né? Tanto é que o Brasil não precisa adotar sistemas, firmas de rating, classificação, né, para a classificação de crédito no sistema bancário. O próprio SCR, ele provê essa informação, né, e é uma informação que todo devedor tem, ele é disponível. Então, é a informação que a gente agregou, e na análise aqui do nosso sistema, o risco de crédito ele não é significativo, ele não é relevante, né, mesmo porque títulos privados, ainda que eu mostrei lá, né, está em torno lá de 7%, e uma média de perda esperada aqui de 3,9%. Né, então, uma média aí que abaixo de 4%, não significativo, tá, para o sistema. Aqueles que se descolam, né, as perdas aqui se descolam, e esses são motivos aí de nós analisarmos, né, e aí é o trabalho de supervisão. Ok? O que isso é importante?
Né? Nesse momento agora de diversificação, né, na alocação de recursos, o crédito ele, né, é uma das opções. E, claro, a gente tem falado, né, colocamos até na nossa IN12, lá na parte, né, de seleção de gestores, que a análise, né, solicitar informações sobre a central de risco de crédito, como que está, né, a posição do pretendente, né, se alguém está querendo colocar uma debenture, né, essa informação é interessante de ver, né, você coletar a informação de quem está captando recursos, uma debenture, um outro tipo de título de crédito, né, como que está a situação dele no sistema financeiro. Basta pedir, ele pode, né, ele vai ter, porque é dele, tá, para entregar, né, e você fazer a sua análise de crédito considerando isto também, tá, além, claro, de outras informações. Né. Então, essa vendo aí já uma visão, como eu falo, prospectiva de aumento do crédito, né, conceder para aqueles que, né, realmente têm aí um histórico positivo. Outra questão, né, bastante nossa, né, bastante do segmento, é a questão das taxas de juros. Né, como nós falamos lá na frente, as taxas de juros caindo, né, para patamar de 2%, né, nós com a média de taxa atuarial de 4,70, né, e quando olhamos aqui o limite de 2020, que é o inverte, né, nós estamos aqui de 5,80 a 3,80, as bandas, né, a Previc divulgou isso, agora dia 30 de junho, né, e para o ano que vem, uma redução, né, para 5,4 em teto máximo e 3,5 teto mínimo. Né, hoje, ainda nós temos aqui um pequeno grupo, né, são esses pontos, a cada ponto aqui é um plano, que estão fora, né, do padrão, que pedem autorização lá à Previc, que a gente faz a devida análise. Mas para o ano que vem, né, esse número aumenta bastante. E aí aqui a preocupação, né, acompanhamos, sabemos que as entidades têm feito o dever de casa, a redução, nós estávamos, no ano passado era 5,18 esse 4,70, né, hoje é 4,70, então já houve uma queda, vem caindo, mas é isso mesmo, né, porque ainda temos aqui um grupo de planos que estão, né, acima do teto máximo que nós, né, calculamos para o ano que vem. E as taxas devem se manter baixas, né? Esse é o ponto. Tá? Então, os ajustes precisam ser feitos, né? Porque vai justamente, né, gerar aí, uma questão de como que você, né, o seu desafio, é que nós falaremos mais à frente, né, em termos de rentabilidade para cobrir, né, essa taxa atuarial. Rentabilidade, né, foi muito positivo. Tá? Aqui é a divisão por tipos de planos, né? Então foi bastante positiva, ela foi bastante afetada justamente pela renda variável e as posições em carteiras de títulos públicos, né? Aqueles títulos que foram comprados há alguns anos a taxas de 14,25, como comentei, né? Eles produzem um resultado, e renda variável, né? Que houve um crescimento aí, a partir de 2017, né? 2018, 2019. Olhando comparativamente a taxa Selic, né, o sistema está entregando, né, se nós olharmos aqui que é 6% a taxa Selic, né, com bastante folga, né, de forma bastante positiva, né, diferente lá de 2015. Né, então, essa rentabilidade a gente tem até para o produto. Né. Aqui é mais um trabalho que a gente incorporou ao REP, né, que é numa visão de performance, né, comparar com benchmarks de mercado. Então, a gente compara, né, com o IMAB, com o Ibovespa, né, e fazemos uma composição, né, de acordo com a sua carteira, né, quanto que você teria, né, se tivesse uma gestão passiva, tivesse aplicado no Ibovespa, né, no IMAB, tal, e o desvio, né, em relação a essa rentabilidade. Tá? Então, vemos, né, também, né, que a maior parte melhorou, né, a performance em relação aos indicadores, vamos dizer, essa carteira padrão que é formada, que faz uma carteira padronizada, né, e compara, né, com o desempenho da própria carteira. Então, se você tem 20% em Bovespa, em ações, né, a gente compara a rentabilidade dessa sua carteira em ações com o Ibovespa. Se você está em renda fixa, compara com o IMAB, né? E assim sucessivamente,
Então, apresenta um resultado, né, positivo aqui, acima, né, de zero, aqui nós estamos falando, né, de 70% aqui dos planos, tá? E um número menor aqui, né, que não conseguiu atingir. Isso é importante, inclusive, para análise de planos CDs, por exemplo. Não tem né, diferente dos planos BDs, você tem uma meta atuarial, tá? Mas a gente, né, plano CD, a gente compara justamente em relação a isso. Quer dizer, como é que você está na sua carteira, como é que é a composição dela, né? Se você tivesse uma gestão passiva, quanto que seria a rentabilidade e quanto que foi, né, obtido. Então, isso é um indicador aí também que traz, né, uma referência para fins de análise. Em termos de considerações finais, né, o sistema mostrou resiliência. Agora, na crise, né, a gente já... então, assim, primeiro, eu fiz aquela análise lá no início, né, em relação a dezembro de 2019, céu de brigadeiro, tudo muito, né, excelente. E mesmo, né, agora uma análise pós a crise, né, o sistema foi muito resiliente, tá? Não houve, como eu disse, nenhum problema de liquidez, a própria solvência tem melhorado, funcionou regularmente, mostrou capacidade de honrar suas obrigações, né? O Luiz Ricardo tinha comentado também sobre o funcionamento, né? De uma hora para outra todo mundo conseguiu passar para o home office, né? E trabalhar e fazer suas reuniões e conseguiu se comunicar adequadamente, dar transparência, né? Então isso tudo foi muito importante. O cenário está mais desafiador, né, para obter rentabilidade compatível aí com as obrigações previdenciárias, isso é sabido, isso a gente já vem falando, né, aí de mais de 2 anos, né, e a gente vê como possibilidade uma combinação de ações, tá? Sempre considerando a natureza aí específica e a maturidade de cada plano de benefício. Então, reavaliação do apetite de riscos, né, e a composição dos investimentos, então a questão da diversificação, que é uma tendência, né, isso pelo lado do ativo, para justamente a obtenção de rentabilidade, e pelo lado do passivo, os ajustes, né, nos planos de custeio, uma revisão nas regras de concessão, manutenção de benefícios, né, que é o lado também do passivo, a própria taxa atuarial, né, a premissa, a questão de longevidade, que é outra preocupação que nós temos. Então, esses são os desafios aí que nós colocamos para os gestores. Perspectivas. Né, temos aí crescimento de participantes, mais com redução de entidades, né, mesmo porque, né, com a Emenda Constitucional 3, a oferta de planos de previdência para os servidores dos entes federativos, né, falando aí de estados, municípios e suas respectivas autarquias e fundações, isso deve aí um quantitativo de 2.000 estados e municípios, então, número de participantes. O próprio cidadão, né, em termos de previdência complementar, com a redução, né, do valor do teto máximo do regime geral para 6.000, né, as pessoas vão querer manter sua qualidade de vida, fazer uma previdência complementar. Tá? Mesmo quem tiver com renda menor que isso, né, de salário mínimo, etc., né, deve fazer uma previdência complementar. Então, a gente vê como um crescimento aí no número de participantes. A harmonização das regras aplicáveis ao regime de previdência complementar, então isso é algo que a gente vem, né, trabalhando em termos de reduzir as assimetrias entre aberto e fechado. Tá? Depois a gente até pode comentar aí sobre alguns estudos, né, algumas normas que estão em estudo sobre isso. Diversificação na alocação de ativos, taxa de juros em patamar histórico mínimo que vai permanecer. Então, a gente vê claramente que vai ter que já vinha, né, em dezembro de 2019, as políticas de investimento já tinham previsto isso, né, já abriram a oportunidade de uma diversificação de ativos. Tá? Então, isso deve se manter. Como eu disse, houve um problema de natureza conjuntural, pontual, mas já estamos retomando, né, ao momento pré-crise. Tá? E o uso intensivo de tecnologia e incorporação de inovações. Né? Então, vemos já com bons olhos algumas entidades oferecendo aí produtos, né, diferenciados, agregando valor à previdência, né? Fazendo parcerias. Então, isso tudo é muito bem-vindo. Entrando nos box, né? Então, assim, não vou esgotar aqui todo o assunto, até para a gente ter, né, como eu disse, não
gente for entrar no detalhe aí de cada um, nós vamos até às 8 horas da noite, né? Aí o Luiz também, né? A gente tem que hoje tem um happy hour, né? Então também a gente não pode se estender até mais tarde, em respeito até aos próprios participantes. Então, em termos de alterações regulatórias, né, a gente editou a norma de transparência ainda ao final de 2019, né, onde a gente buscava uma redução de assimetrias de informação entre FPC e participantes e público geral. Né, ela está em implementação, a parte dela é de aplicação imediata, outra até a partir do início do ano que vem. Tá? E, então, isso é muito importante, né, como falamos, a questão da transparência para os participantes. Essa é a CNPC 32. A 33 tratou de reputação ilibada e certificação, né, exigência para membros estatutários, e ali a gente trouxe, né, justamente a possibilidade da definição do conteúdo, né, que as certificadoras devem exigir, e a gente soltou recentemente a IN 29, né, a última que está lá embaixo, para regular, né, a CNPC 33, falando justamente, né, desse processo de autorização de certificadoras e os conteúdos programáticos que devem constar, né, na prova, no exame, né, a ser aplicado pelas certificadoras. Alteração de estatutos, a 34, né, é justamente uma questão também da celeridade aos processos em planos multipatrocinados em termos de decisão, né, você dá um prazo entre 60, né, entre 30 e 90 dias, 60 e 90 dias, se ninguém se manifestar, está aprovado. Né, você não precisa ficar questionando a cada um, esperando a manifestação ad eterno. Tá? Então, essa é mais uma questão para os multipatrocinados. A 35, ela veio justamente tratar, né, da emenda constitucional 103, né, que a gente tinha comentado, tá? Que trata dos entes federativos. Né? Os entes federativos, quer dizer, como que eles vão entrar no sistema, como é que eles vão ser patrocinadores de planos. Então, tem toda, né, a regra de entrar através do, né, convênio de adesão, a questão de abertura de plano, de abertura de entidade. A gente espera, né, que você, para abrir um plano e uma entidade, você esteja realmente com uma massa mais robusta, né, para justamente ter escala para ter, né, condições de atender adequadamente o seu participante. Tá? Então, a 35, né, também foi implementada. A marcação a mercado, uma recente, a questão da marcação a mercado dos títulos, né, isso foi um aprimoramento, estendemos, né, a marcação a mercado para todos os títulos, planos CDs. Entendemos que isso, né, evita a transferência de riqueza, traz mais acurácia às demonstrações financeiras, mas respeitamos os títulos, né, públicos, as NTNs, os títulos federais de prazo superior a 5 anos, né, e também toda a questão do estoque. Recriamos a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, ela é muito importante, ela tem evitado judicializações, conflitos têm sido tratados, né, por ela, então tem trazido também resultados bastante importantes aí para o sistema. Procedimentos e prazos para análise de requerimentos, a N24, ela regula a CNPC 35, inclusive tem os modelos, né, onde você tem o licenciamento automático. Existem os modelos já na página da Previ, que você preenche lá o formulário, né, na hora que você protocola, você já está automaticamente licenciado, se forem utilizados os modelos disponibilizados ali pela Previ. E, por último, justamente a das certificadoras. Ainda tem alterações regulatórias em estudo, né, justamente a questão do resgate parcial, né, que a gente quer, né, flexibilizar essa possibilidade para os participantes, né, são recursos dos participantes de planos em fase de acumulação. Né. Isso precisa ficar bem claro, que são esses recursos que nós estamos falando. Tá? Então, nós estamos estudando questão de prazo, questão, né, do volume, tá? Sempre para preservando o caráter previdenciário. Isso nós estamos estudando, né, para apresentar ao CNPC, tá? E certamente, né, a gente vai fazer um estudo no âmbito do CNPC sobre isso, para recebermos todas as contribuições. Né? Então, é algo ainda que, né, vai ter a sua devido rito, né, dentro do CNPC. Implantação do CNPJ, como o Luiz falou, nós estamos aí também empenhados, junto com a Receita, junto com a ABRAP, aí nesse processo. Isso é uma conquista e é importante, essa segregação patrimonial,
né? Então, estamos trabalhando para isso. Alteração da resolução a 4661, né? Ela já tem aí, já desde 2018, quando ela foi editada, né? 25 de maio, e tem alguns aperfeiçoamentos pela própria dinâmica do mercado, pela própria evolução do mercado, por demandas das associações representativas, seja da BRAP e outras, né? E também para alinhamento com outros segmentos. Então, a gente está pensando, né, fizemos a proposta no nível técnico, né, justamente para alteração na questão de imóveis, tratamento da questão de exterior, de CNPJ, também precisa alteração na 4661 para transferência de recursos entre planos, que é vedado. Então, tem algumas questões também, né, que a 4661 deve atender. Tem a questão do estudo que foi feito no âmbito do IMK, né, da permissão de títulos de crédito privados de sociedades anônimas fechadas, que tenham porte, que tenham governança, que tenham demonstrações financeiras auditadas e publicadas, né? Revisão de normas e procedimentos contábeis, também nós estamos fazendo uma proposta de alteração no plano contábil, né, na planificação contábil, criando um grupo novo de contas, o grupo 9, para recepcionarmos informações que consideramos importantes para fins de monitoramento, a questão dos equacionamentos, o valor das provisões, né, o valor de mercado de ativos que estão na curva. Então, tudo isso está sendo implementado, estamos fazendo uma revisão aí no plano contábil. Risco de longevidade, a revisão da IN10, as tábuas de mortalidade, também uma atualização, né? A IN83 é bastante antiga, a gente fizemos aí uma consulta, uma discussão com o mercado, né? Revisão de regras para habilitação de dirigentes, é a parte da IN13 que ainda não foi regulamentada, fizemos a parte de certificação, então a parte de habilitação de dirigentes está vindo, né, aí a seguir. A atualização das orientações e procedimentos de PLD e financiamento ao terrorismo, né, prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, que também houve atualização de normas, né, maiores, de leis a respeito disso. A nossa IN18 ficou defasada, nós estamos fazendo um processo de atualização, entendemos que o segmento não é, né, um foco de lavagem de dinheiro, né, não é não vemos, né, mas há uma necessidade de alguma preocupação, mesmo porque o Brasil é avaliado internacionalmente, e pergunto se todos os segmentos, né, seguem, etc. Então, nós estamos aí trabalhando em cima disso, mas é algo bem, né, de acordo, né, com o risco do sistema em termos de PLD e financiamento ao terrorismo, né? Não vai ser nada comparável ao que é aplicado a bancos, de forma alguma, né? Revisão dos procedimentos para prestação e envio de informações cadastrais de investimentos, né? A gente está aí numa proposta até né, o demonstrativo de investimentos, o DI, ser junto com as informações contábeis em 30 dias, né? Isso estamos discutindo para recebermos antecipadamente, até a questão da crise mostrou como necessário. E, por último, a revisão do decreto 4942, né, em termos de ampliar o escopo, né, até de penalidades. Hoje a gente não tem o instrumento da advertência, e o máximo que temos é uma multa que irrisória frente a alguns valores, frente à gravidade de alguns acontecimentos, né, que nós analisamos, julgamos, né? Então, você tem que ter realmente uma penalidade que seja pedagógica, né, que realmente mude o comportamento. Em termos do IOPS, só para eu tinha comentado, né, a principal organização internacional de supervisores, o Brasil participa, a gente faz parte da mesa executiva, né, e esse é um fórum de discussão em termos de supervisores, do que está acontecendo em termos de previdência complementar no mundo. Tá? Participam aí hoje 90 membros, né, são 79 jurisdições nacionais que estão representadas, né? E esse ano foi via vídeo, né? Fizemos uma apresentação do Brasil, do sistema brasileiro, né? E busca justamente estabelecer aí padrões internacionais de supervisão e de regulação para a previdência privada mundial, né? E servem de referência. Assim como tem isso, né, para ramo segurador, tem a IOSCO, mercado de capitais, tem o Banking Committee, um Banking Supervision para bancos, tem também, né, para fundos de pensão, e é muito importante, né, muito rico. Eu gostei muito de ter tido a oportunidade de participar. Estão em discussões aí sobre supervisão baseada em risco, digitalização e supervisão de investimentos, mas tem outros assuntos, né,
como, por exemplo, previdência complementar para empregados não formais, né? Então, assim, ampliando, né, como você consegue oferecer previdência complementar de uma forma mais abrangente. Então, tem temas muito interessantes em discussão, e o Brasil, né, faz parte. E, por último, né, os indicadores de solvência aí de cada um dos planos, né, que serve como uma métrica para cada um se avaliar. Então, apesar daquela, né, da rápida apresentação, nem tão rápida, né, mas eu solicito a todos aí que leiam, né, e críticas também são muito bem-vindas, tá? Por favor, sintam-se à vontade para encaminhar, né, qualquer sugestão de melhora, etc. Como eu disse, né, ele é dinâmico e ele tem aí buscado sempre um aperfeiçoamento. Né? Aqui está, né, o endereço, está na página da Previc. Obrigado a todos aí, estamos abertos para, né, eventuais dúvidas, questionamentos, uma conversa aí que seja considerado interessante. Obrigada, Lúcio, pelas importantes informações e reflexões. É sempre uma honra contar com a presença da Previc em nossos webinars. Neste momento, convido o nosso superintendente-geral, Devanir Silva, para moderar o debate. Aproveite para tirar suas dúvidas. Obrigado, Natália. Cumprimento especial ao Lúcio pela apresentação, sempre muito técnica, precisa, clara, objetiva. Isso também dá uma tranquilidade grande, né? A gente vê a capacidade do sistema enfrentar essas crises todas. Aqui nós já tivemos várias, essa foi muito forte, está sendo, né? Mas os números não deixam dúvida da capacidade dos nossos gestores, da capacidade de sobrepor aí obstáculos, né? Então, muito importante, parabéns aí pela apresentação. Bom, tem muita questão aqui, muitas questões. Eu não sei se o presidente quer inaugurar com alguma, presidente. Eu entro aqui nas... Eu acho que você pode entrar nas que estão feitas direto, porque o que eu estou vendo aqui tem realmente as mais variadas. Vai daí, Devanir, vai daí. Bom, como o Lúcio disse que a gente pode ficar até as 8 da noite aqui, então a gente pode ir. Não, tem uma bem pontual aqui, Lúcio, é da Daniela, ela é do Infraero, patrocinadora da Infraprev. Ela pergunta qual a previsão para a publicação pela Previc do estudo de despesas administrativas das entidades no exercício de 2019. Obrigado pela pergunta, Daniela. Né? A gente está no pré-lucro, se diz, estamos fazendo aí as últimas revisões. Né? A ideia é que a gente publicasse ainda em agosto, tá? As despesas administrativas. Ela houve um pequeno atraso, a questão da Covid, mas a gente já está em fase final de elaboração. Né? Eu tenho cobrado a nossa área lá normativa, né, a área do CDA, tem uma coordenação que é responsável, então ela deve ser publicada aí em breve. Né? A gente já está na fase de finalização. Espero que até o final de agosto a gente esteja com ela publicada. Perfeito. Lúcio, a Juliana Silva, ela apresenta uma questão, ela diz o seguinte: há uma grande preocupação com relação a possíveis déficits ainda durante esse exercício, no final do exercício 2020, né? E ela indaga como a Previc vê esse quadro e se há ações para a revisão da resolução CNPC 30. Esse foi um assunto que nós discutimos lá em março, né? O Luiz logo começou, né? A gente até pensou em fazer um grupo de estudo, né, no âmbito do CNPC, tá? Mas logo pelo comportamento ali de abril e pela percepção do mercado, né, achei que seria precipitado a gente abrir uma discussão, né, e falei isso lá durante as reuniões, né? Até fiquei segurando um pouco, né, o processo, né, porque justamente está havendo uma recuperação e continuo vendo. Tá? Acho que a gente pode discutir, né, a resolução 30, apesar de estar funcionando muito bem, né, numa situação de discutir todos os pontos, e não uma questão específica, conjuntural, sobre a crise, porque, né, já não tem mais a mesma premência. Como mostrei, os resultados, os déficits já vêm reduzindo, né? Então nós estamos falando hoje
até de superávites. Na pesquisa que foi feita na Previc Database em abril, né, das 260 respondentes, só 34 que esperam fazer equacionamento. 121 esperam ter superávit, inclusive até algumas com reversão. Tá? Então, assim, já era um número pequeno, 34. Isso em abril. Olhando maio e junho, eu acho que hoje, assim, a expectativa nós vamos ter muito poucas, né, se tivermos, com questão de um déficit significativo. Então, assim, a solução, uma coisa é sistêmica. Quando há um problema de natureza sistêmica, a gente tem que tratar de forma sistêmica. Né? Agora, quando já é questões individuais, não é a questão de mudança normativa. Né? As entidades que têm que fazer o seu dever de casa, né, para se adequarem à norma vigente, que é considerada positiva. Né? Até, Lúcio, se me permite, né, até para a gente incrementar aqui, hoje nós tivemos reunidos o grupo da ABRAP, aquele que a gente comentou lá no nome do CNPC, que vem discutindo há 30, e realmente com essa recuperação, vamos dizer assim, o foco dentro da estrutura da conversa, e não podia ser diferente, né, é depreciação dos ativos versus elevação dos passivos. Né? Eu acho que dentro da necessária do equilíbrio, de regra de solvência, né, temos o passivo que você coloca até na sua apresentação das obrigações previdenciárias, a revisão, evidentemente, das questões da composição atuarial. Então, essa preocupação está no ar, então estamos estudando. Viu? Perfeito. Bom, tem duas questões aqui, elas são muito próximas, eu vou tentar juntar as duas. Tem uma pergunta da Áurea, ela é da Infraero. Ela gostaria de saber, Lúcio, da possibilidade de liberar parte dos recursos das reservas dos participantes, né, por ocasião dessa pandemia, e qual a expectativa que isso ocorra. E a Juliana, a pergunta é mesmo, só que ela levanta uma preocupação. Ela tem acompanhado isso, do movimento em outros países da América Latina, e cujos valores de benefícios são muito baixos, né? E essa liberação, esse resgate, ela indaga se isso não estaria na contramão do caráter previdenciário, ou seja, se aprovado, nós não estaríamos transferindo poupança previdenciária para consumo. Então, são duas questões bem próximas aí. A questão do resgate, na hora do áudio ficou um pouco baixo, viu, Devani? Não sei se eu ouvi tudo, mas é a questão do resgate parcial? Isso. Esta é a pergunta. Sim. A pergunta é resgate parcial e, por outro lado, se esse resgate correríamos o risco de descaracterizar a poupança previdenciária, porque estaríamos transferindo isso para consumo. Não, exatamente. Então, a nossa preocupação é exatamente manter o caráter previdenciário, né? A questão do resgate parcial ainda está em estudo, né? A gente não vê um resgate de forma recorrente, né? Assim, e não espera que seja para consumo, né? Por outro lado, né, tem situações, né, em que o cidadão, de repente, está realmente... Passamos aí por uma crise agora, mas a gente já vinha pensando sobre resgate antes da crise, só para deixar claro. Isso já vem aí de uma discussão anterior, né? Em determinadas situações, uma pessoa pode, né, estar aí com uma necessidade grave, até de doença, algo aí, né, em que precise de recursos. Ela tem uma acumulação da sua reserva, tem um plano de previdência, e ela tem que ir no banco pedir um empréstimo. E nem pode dar em garantia o valor dessa reserva. Então, nós estamos aqui imaginando uma situação realmente de extrema necessidade, de necessidade, claro, cada um vai avaliar, né? Mas não era direcionado para consumo, né? Também não me parece, né, você engessar um recurso, né, sendo que você está necessitando, né, e não pode fazer uso dele, como eu disse, nem para garantia, né? Então, você tem que fazer um empréstimo, pagar juros, né, enquanto que você tem uma disponibilidade. Agora, estamos falando de resgate parcial, de uma parte, que não vai, né, afetar, ou melhor, né, vai afetar a previdência, a sua reserva, a sua pessoal, mas não vai afetar do todo, do sistema como um todo. Então, nós estamos analisando os números do sistema como um todo, né, para não ser representativo. Tá? Estamos discutindo com todas as contrapartes
interessadas, né? E como eu disse, esse assunto, né, quando apresentado ao CNPC, a ideia é a gente formar um grupo de trabalho lá para discutir, aprofundar. Enquanto numa visão da Previc, estamos discutindo internamente, para apresentar o CNPC e abrir uma discussão no âmbito do CNPC, tá? E aí amadurecer esse assunto com todos os demais, né, interessados envolvidos. Só lembrar, né, esse debate que você menciona futuro, ele foi feito lá em 2012 no resgate parcial dos fundos instituídos, né, isso veio à tona naquela oportunidade, me lembro bem. E ali o desenho, né, que pede seu esforço de poupança só do participante, eu acho isso que ajudou um pouco no encaminhamento. E lembrar também que o desenho do prévio sonho, para antecipar sonhos, antecipar necessidades, antecipar uma renda qualificada, antecipar parte desse benefício, que é disso que nós estamos falando, né, que foi construído com a Previc a 4 mãos, já contempla. Né? Então, dentro desse desenho mais moderno, flexível que o Lúcio coloca, que é importante, foi tudo que a gente pensou quando a gente estruturou o prévio sonho, né, Domingos? E mais um ponto, né? A ideia é facultar, não é obrigar. A gente vai facultar a entidade, essa é a ideia, de que, acordo com, né, que ela entenda que é adequado para o plano, para os seus participantes, né, esse resgate. Então, vai ser uma faculdade, né, que será dada e permitirá, né, o resgate parcial, né, sem perder aí, claro, o caráter previdenciário do plano. Temos aqui agora uma questão do nosso diretor, presidente da Previcom, Carlos Flori, nosso diretor da também. O Flori coloca, o boletim Focus vem apresentando níveis de taxa de juros muito baixos e indicando 0 para 2021. Ao fazermos os estudos atuariais no final do ano, pelas regras atuais, a taxa de juros, ou a taxa atuarial, ainda estará olhando as taxas do passado. A Previc pretende rever as normas para se adequar a esse novo normal? Nós ainda estamos acompanhando, né, essa ideia de ter uma taxa, né, a gente não utilizar, eram 3 anos, né, passou para 5, mas a ideia era se a gente, né, não deveria usar 3 do passado e 2 do futuro, né, em termos de uma visão prospectiva do Focus, né, uma nova composição em termos de formação daquelas taxas mínimas e máximas, né. Então, isso é algo que, né, requer um estudo. No momento de grande volatilidade, né, que é o momento, talvez não seja agora, né, a implementação desse desses nova forma de metodologia de cálculo. Mas é algo, sim, né, que está no nosso radar, que estamos estudando. E, mais uma vez, né, caso a Previc entenda, né, como oportuno, é constituir um grupo de trabalho, trazer essa discussão, né, para um fórum maior, tá? Se for melhor para o sistema, né, de utilizar taxas, um híbrido de taxas passadas e de um ano de perspectiva, né, a gente pode trabalhar. Mas é claro, quando você tem, né, a economia e o mundo, né, num momento de volatilidade muito significativo, né, não é nesse momento que é o mais adequado de fazer algumas alterações metodológicas mais abruptas, né? Então, assim, tem que ser discutido, analisado, mas sim, eu vejo, né, assim, com bons olhos, considerar taxas futuras, né, em termos de perspectiva, né, para o próximo ano, né, no horizonte aí que a gente tenha alguma noção. Mas, de novo, é a questão de a gente discutir, né, colocar o pessoal, né, o pessoal do cálculo na mesa, né, fazer algumas projeções, fazer algumas simulações, né, para ver o que é mais adequado. Perfeito. Aqui uma pergunta... Só agradeço ao Flor aí pela pergunta, muito boa, né? Até o Flor aí tá muito bom aí. Eu só já tinha, né, em algum momento lá atrás, me lembrei que tinha falado a respeito aí de uma possibilidade dessas aí num desses fóruns no que nos encontramos. Obrigado aí ao Flor pela pergunta.
Aproveitando o Flori aí e a excelência na gestão dele na Previdência Complementar do Servidor Público do Estado de São Paulo, um pouquinho da reflexão de vocês da Previc, do crescimento desse segmento da Previdência Complementar, Lúcio, à luz aí dos quase mais de 5 mil entes federados, em especial quando a gente vai precisar de escala, a gente vai precisar continuar de muito profissionalismo. Como é que vocês estão vendo o crescimento dessa Previdência Complementar do Servidor Público? E também aqui não podia, né, deixar de mencionar a menina dos nossos olhos, que é o Plano Família BRAP setorial, o Plano Família como um todo, que tem aí encantado o nosso segmento com o seu crescimento, conforme os números que eu trouxe. Como é que é a expectativa de vocês nesses dois segmentos? Desculpa, a resolução 35, né, Luiz, a gente até colocou, né, a forma como a gente espera o ingresso de novos patrocinadores, né? Até pela experiência, né, de algumas, criação de algumas entidades que o custo é muito elevado e não conseguem se auto-manter, né? A gente, quando fez lá o artigo 6º da Resolução 35, colocamos claramente, né, o convênio de adesão, quer dizer, você entra no sistema já, né, num plano multipatrocinado, né, em que já tenha a experiência, né, na gestão de recursos, já tenha apresentado, né, bons resultados, uma entidade, a expectativa, né, que a entidade tenha boa governança, tenha, né, transparência, tenha uma capacidade de controles internos adequados, gestão de risco adequado, né, uma boa entrega para os seus participantes. Então, o ente, né, federado, quando tem esse interesse, ele vem, a expectativa é que ele entre através de um convênio de adesão. Se ele já vem com um grupo, uma massa, né, de participantes mais significativa e ele quer fazer já seu plano, vão ter que analisar, né, a viabilidade desse plano, de ele se autossustentar, né, em termos de quantidade, em termos de recursos, em termos de receitas, né, que ele vai poder custear, né, o seu plano. E, por último, na forma de entidades, só que aí a gente colocou lá na resolução, fixou 10 mil participantes, né, além da viabilidade. Então, assim, tudo depende, né, da forma como chegará, mas o que a gente espera? É justamente que tenha, né, uma boa governança, controles internos e gestão de risco eficaz. É essa a nossa, né, temos a preocupação quanto a isso, tá? Porque todos os problemas que ocorreram foram justamente pela falta desses itens. E isso não pode se repetir, não pode, né, a gente não quer que dê errado novamente. Então, a Previc se esforça, né, o arcabouço todo o regulatório que a gente tem trabalhado é para fortalecer essas linhas de defesa, é para melhorar, né, o segmento. Então, nesse sentido que nossa expectativa é que aqueles que, né, venham ofertar, venham escolher, né, boas entidades, tá? E se resolverem criar suas próprias entidades, eles tenham capacidade para isso. Tá? Então, é nesse sentido, Luiz. Perfeito. Tem duas questões também ligadas aqui, pessoas diferentes ligadas a 4661, os que eu vou tentar juntar aqui também. Uma delas é da Áurea Souza. Áurea, ela pergunta se existe expectativa, né, de que a alteração a ser realizada na 4661 possa alterar os percentuais de alocação de investimento de forma a investir mais recursos em renda variável, entre outras alocações mais arriscadas. E a Juliana Silva, ela indaga se há possibilidade, aliás, desculpe, do André Soler, se há possibilidade de revisão da norma sobre a desmobilização da carteira imobiliária dos imóveis, né? Aquela regra de desmobilizar até, agora já são 10 anos que temos pela frente aí, se esse assunto está sendo revisitado. Né? Sim, a gente está justamente, a Previc compete, né, a gente faz o estudo técnico, né? Então a gente, na conversa, na interação que a gente tem com o sistema, né, a gente vai percebendo ao longo, né, de toda a diretoria, a nossa fiscalização toda, né? Quando eu falo todos os níveis, né, conversando, a gente vai recebendo justamente, né, a percepção sobre o que foi regulado e pontos a serem aprimorados.
Então, a gente faz os estudos técnicos nesse sentido e apresenta, né, uma proposta de solução. E isso é encaminhado, né, dentro do Ministério da Economia, a partir da Secretaria de Política Econômica, faz uma análise. Depois, questão de CMNE, né, tem um fórum, que é o Comitê da Moeda do Crédito, a COMOC, tem uma reunião antes de chegar na decisão final do CMNE. Né? E aí são várias discussões, né, que são feitas até, vamos dizer, a norma ser editada. Né? Então, você faz uma análise técnica e depois ela entra, né, num rito e até tem a questão de oportunidade quanto à edição normativa. A gente, né, passou por um momento agora de crise, né, em que a quantidade de normas editadas, né, para justamente, né, arrefecer esse impacto da crise na sociedade, né, o Ministério da Economia, tomaram a pauta, né, e exigem aí uma atenção toda especial. Então, a gente está com isso, sim, com essas questões. Quanto à questão do imobiliário, a gente acha que o foco é mantido a liquidez, né, mas a questão de prazo, né, cada entidade ela tem a sua característica, ela tem o seu DNA, né, ela tem a sua própria duration. Quando você bota 12 anos, pode ser que uma esteja com 6 anos, não seja nem 12, seja 6, seja 8, e outra seja 20. Né? Então, você tem que ver a curva LM, você tem que fazer uma análise. Né? Então, isso sem perder, claro, o foco na liquidez. Então, é nesse sentido que nós, né, estamos aí caminhando, né, em termos de proposta, tá? Em termos da questão do imobiliário. Tá? Essa é do imobiliário e a outra era de limites. A questão dos limites... A questão da renda variável ou... assim, não tem... O limite de renda variável está em 70%. Né? Então, assim, não seja que seja... Né, restrinja nenhuma forma de investimento. Tá? Então, a gente analisa, assim, que os limites não restringam, mas também não criar uma insegurança para o sistema de forma generalizada. Então, a gente analisa, né, de uma forma bastante gradual, bastante atenção, e a gente não, assim, identifica, né, de forma sistêmica problemas de limites. Tá? Temos algumas entidades, alguns planos com problemas específicos numa classe de ativos, né, assim como no imobiliário aconteceu, né, antes de aumentarmos, antes da 4661, tá? Então, são questões pontuais. De forma sistêmica, né, não há ainda, né, nenhuma dificuldade por causa dos limites. Tá? Mas, de qualquer forma, como eu disse, a gente busca com harmonização com outros segmentos, a gente busca, né, essa percepção do mercado, de tratar, né, aqueles itens que achamos, assim, né, que foram considerados como relevantes e importantes para serem levados. Fazemos análise técnica e apresentamos e participamos das discussões. A gente acredita aqui que oportunamente devem se transformar em norma. Né? Perfeito. Tem uma questão aqui agora que eu acho que, talvez, Luiz, até está mais para você aqui, mas aí fica a critério também do agora é para o Luiz. Não, se for difícil, é tudo para o Lúcio. O Lúcio que é o nosso convidado. Agora é minha happy hour. Está quase na hora de tomar um vinho. Poxa, né? Vamos... Mas são duas questões também que estou juntando. É uma pergunta do Leandro, e também, salvo engano, da Áurea. Ele falou, na reforma tributária, foi apresentada alguma mudança para rever o momento da escolha da tributação, que poderia ser no momento da aposentadoria. Além disso, a tabela regressiva poderia ser expandida para 0% após 15 ou 20 anos para estimular a poupança. Aliás, é o nosso sonho de consumo. Né? É o nosso sonho de consumo. Exatamente. Como é que chama quem fez a... O Leandro. Leandro é nosso sonho de consumo. Nós estamos lutando nisso. A ABRAP já há muito apresentou especificamente 7 projetos tributários de incentivo à poupança de longo prazo. Já no governo anterior, na época, o doutor Eduardo Guardi era o secretário executivo, depois virou um ministro. Tivemos conversando com ele na época, com o secretário da Receita, Rachid. Voltamos a esse tema. Temos 7 projetos de lei no parlamento. Alíquota zero para quem contribui mais de 20 anos, que é a sua proposta, a nossa também. A questão da postergação da opção tributária. A gente entende, nos debates que a gente tem feito até com o parlamento,
que não precisamos esperar a reforma tributária para pontualmente a gente tentar diminuir um pouco algumas impropriedades no nosso segmento. Uma delas, eu acho que a maior de todas, né, é a questão de quem opta pela declaração simplificada. Em nossos planos de benefício, ele é tributado, quando do gozo do benefício, nos rendimentos e no principal, em evidente bitributação. Isso, a vantagem que tem um VGBL nas abertas, por exemplo, nós não temos. Então, é um produto de longo prazo, com uma duration longa, e não tem um incentivo que um produto financeiro de curto prazo tem. Eu acho que é a maior impropriedade tributária que nós temos hoje. Então, a gente vem lutando muito por isso. A opção tributária também a gente entende que seria na data da concessão do benefício, não no ingresso do plano, mas isso demanda discussão parlamentar. Vamos fugir da reforma tributária, porque ali eu não quero cair numa discussão tão complicada com todo o arcabouço tributário brasileiro, mas nós temos questões pontuais, são 3 ou 4 coisas que eu acho que até num projeto de lei complementar, alterando 108, alterando 109, poderíamos aí inserir, como a inscrição automática também. Nós temos temas específicos, a nossa peculiaridade, que eu acho que a gente não pode tratar num assunto geral, que é a reforma tributária, que é muito mais ampla do que incrementar a poupança de longo prazo e criar as políticas de incentivo. E esse incentivo é fiscal, não tem outro, no mundo é assim, e a gente está bem atento com isso, mas não é fácil, não é uma briga fácil. Perfeito. Tem uma pergunta... Agora, Devani, se me permite, né, desculpa te cortar, lembrada das conquistas e dos sucessos que o segmento vem tendo no parlamento, fora a questão regulatória, de supervisão que a gente já enalteceu, aqui o trabalho do CNPC, da Previc, do Paulo Vale, toda a equipe do Luz, do Paulo Vale, mas nós temos esse trabalho no parlamento que a ABRAP, né, faz todo o acompanhamento, todos os projetos de lei que envolvem o segmento, e a gente tem tido aí, como eu disse, o convênio do INSS, acabou de ser aprovado um projeto de lei, discussão numa medida provisória, o trabalho que a ABRAP e outras co-irmãs e outras associações, entidades, todo mundo envolvido. Temos agora a questão do CISOB também sendo tratado a nível de regulamentação do decreto presidencial, que a gente pede, a expectativa é que em breve, a questão da segregação que foi para o parlamento, e dentro do parlamento, representantes que realmente enxergam como tem que ser, né, o segmento nesse protagonismo que ele precisa continuar exercitando. Aliás, nesse sentido, Luiz, tem objeto aqui também de uma questão, só para informar, algumas dúvidas sobre aquela dedução das contribuições extraordinárias, né? Lembrar que na semana passada, sexta-feira precisamente, o deputado Cristino Auro apresentou um projeto de lei, né, já estabelecendo a dedutibilidade dessas contribuições extraordinárias, né? Inclusive, o projeto dele não prevê nem a inclusão no limite dos 12%, seria a dedução, já que isso é considerado realmente para o restabelecimento aí do e essa questão, né, Devani, da contribuição extraordinária, já muito a gente vem tentando reverter, né? Foi uma solução de consulta do COSIT, que, na verdade, uma solução de consulta totalmente inapropriada. Tentamos uma reversão, pedimos uma reconsideração, não houve. Levamos para o MK esse projeto de lei agora do deputado Cristino. Então, isso tem que sair logo, porque realmente é uma injustiça tributária com quem tem que equacionar o déficit, ou seja, o participante nesse específico. Perfeito. Aqui uma questão, Lúcio, que me parece que já está até previsto na norma, mas gostaria que você comentasse. É uma pergunta do Eugênio Busnardo. Ele pergunta: os títulos públicos marcados na curva, adquiridos antes da CNPC 37, também deverão ser ajustados e marcados no mercado? Boa essa pergunta, né, do Eugênio, que você falou. Nós preservamos o estoque, não há obrigatoriedade de marcar mercados, títulos, né, que estão marcados na curva, que foram adquiridos, né, antes da data de entrada em vigor de 1º de setembro. Tá? Então, não há essa obrigatoriedade. Né? Aqueles que desejarem, claro, vão fazer o estudo, tudo apresentam, mas não é obrigatório. O estoque está preservado. Perfeito. Bom, praticamente nós estamos chegando ao final, ainda há espaço aqui para
muitas questões, mas tem uma aqui que seria interessante ouvir o Lúcio e ouvir o Luiz. Pergunta interessante da Juliana. Ela coloca o seguinte: como a Previc vê, a estando a BRAP também, a evolução da Previdência Complementar nos próximos anos? Lúcio, por favor. Pronto. É que a gente te bota no mudo e volta, né? Cada vez que a gente bota no mudo e volta aqui, como foi apresentado, a perspectiva é de crescimento, né? A gente vê a Previdência Complementar, né, como muito importante para o país, né? A poupança de longo prazo. Então, a nossa expectativa, sim, né, é que até estamos aí participando, né, do ENEF, da Educação Financeira e Previdenciária. Segunda-feira haverá reunião, aliás, sobre isso, né, do ENEF. A ideia é que isso se desenvolva na sociedade brasileira, né? Cada cidadão, né, tem uma preocupação em ter a sua poupança, né, para a fase da aposentadoria. Então, a expectativa é sim de crescimento, por isso que a gente, né, se esforça para que tenhamos, né, entidades aí como excelente governança, eu repito isso 1000 vezes, né, controles internos e gestão de riscos, né, que entreguem resultados cada vez melhores, né, que deem credibilidade ao sistema que ele já tem, né, ele paga muito, ele entrega muito, a gente mostrou aí os resultados, né, os casos que foram, que ocorreram, casos pontuais, apesar de magnitude significativa, né, mas quando olhamos foram entidades específicas, tá, por um motivo específico, né, e a gente trabalha para que isso nunca mais ocorra, né, então e que a Previdência prospere, é a poupança de longo prazo do país, né, e é uma preocupação, né, de todo cidadão quando já não tiver mais aquela força laboral, etc., né, para manter a sua qualidade de vida quando mais precisa. Então, nesse sentido, né, que a gente vê como crescimento, tá, e que seja um crescimento sustentável, né, e que continue a cumprir o seu papel de entregar, né, honrar os seus compromissos para os seus participantes. Então, a gente espera, sim, que se fortaleça, né, isso é importante, inclusive, né, para o crescimento, para o desenvolvimento do país. Bom, Devanice, sabe que a gente é otimista por natureza, né? Eu acho que o sistema ele conquistou demais ultimamente. Eu acho que o sistema, dentro daqueles dois desafios de gerir o estoque, né, esse quase 1 trilhão que a gente formou aí nesses 42, 43 anos, esse é um grande desafio, junto com o fluxo, que é o que está por vir aí, o Nativo Digital, Plano Família, Previsonho, tudo isso que a gente deixou, discutiu muito no interior da ABRAP, do sistema, acho que está preparado para continuar esse crescimento. Mas eu acho que nesse passado recente, e o Lúcio bem apontou, aquilo que ficou de ruim lá atrás foi muito pontual e ainda bem que a gente já nem lembra mais, porque o sistema evoluiu tanto, né? Eu acho que dos últimos 5, 10 anos para cá, nem 10 anos, 5 anos em especial, o profissionalismo que esse sistema atingiu, a certificação, né? O ICSS está certificando 8 mil dirigentes, o nível da capacitação, e aí precisa enaltecer o trabalho da Uniabrap, uma referência no nosso segmento, capacitando os dirigentes, porque não tem, eu costumo dizer, não dá para ter espaço para amador nesse nosso segmento, né? O segmento que enfrentou, discutiu com muito profissionalismo, com muito conteúdo, comitê de auditoria nas ESES, né? Um sistema que implementa CNPJ no sentido de resolver um problema de segregação patrimonial e já preparar o sistema para um futuro. É um sistema que falou de plano setorial, ousadia, nós mudamos o estatuto da ABRAP para poder contemplar um plano setorial família para todo o segmento, né? Um engajamento de todo mundo no nosso universo, no nosso microsistema ABRAP, né, em especial. E aqui a gente vai falar de previsões, né, Devanira? Aqui a gente vai falar, até beijar para fomento, a gente mexeu, e de novo, todo mundo discutindo agora o que foi esse debate com os efeitos da pandemia, 5 reuniões extraordinárias. O que eu quero dizer para vocês é o grau de amadurecimento de um sistema que discute autorregulação para blindar os seus investimentos e quer os seus principais profissionais.
um sistema que foi desenhado aí nos últimos 3 anos para uma linha de fomento para insistir em inscrição automática, como a gente vem insistindo, né? Um sistema que precisava se reinventar para um novo trabalhador, um nativo digital, e se reinventou com um pré-sonho, como eu me referi. Esse mundo da tecnologia, né? A gente nota o quanto a gente precisa investir em tecnologia para acompanhar o hub da Conecta, que é o que nós estamos falando de hackathon, nós estamos falando de soluções tecnológicas, né? Desenvolvendo com 15 startups aí uma parceria com 12 entidades para a gente tentar esmiuçar ao máximo essa nossa inconsistência, que são soluções tecnológicas que a gente está sofrendo tanto nesse momento. Então, eu acho que o sistema está preparado para continuar o seu crescimento e, em especial, para aproveitar as grandes janelas de oportunidade que têm surgido aí para esse nosso segmento, e nós estamos surfando na onda. Começou a formar onda no rasinho ali, a gente já está surfando nela e vamos aproveitar. E também aqui, esse trabalho de todo o lado do governo, né? Paulo Vale, Lúcio, já me referi, mas o trabalho da sociedade civil. Eu acho que o sistema o mundo, o Brasil em especial, vai precisar da iniciativa privada para sair do lado de lá, né? Todo mundo diz, nós estamos aí, desde a reforma da Previdência, o sistema está falando, está gritando, somos parte da solução dos problemas sociais e macroeconômicos desse país e precisamos de medidas de incentivo para incrementar essa poupança de longo prazo. Precisamos estar na agenda e exercer o protagonismo. E nós estamos na agenda do governo de prioridade, nós estamos exercendo o protagonismo, o sistema está crescendo em níveis profissionais como nunca se viu, né? E o sistema agora está aí de novo, né? Para trazer proteção e ser parceiro do governo brasileiro. O otimismo é total, Devanir, e certamente com todo mundo, né, engajado e fazendo Estado, governo, sociedade civil, grandes interlocutores, consultores, o mercado em si. Estou vendo aqui uma pergunta do nosso congresso, né, 100% virtual. Vai ser mais barato assim, a gente vai fazer um congresso, Lúcio, não é para colocar 5, 10 mil pessoas, 4 mil a gente colocava no presencial. Falei para o Devani, falar de 5, 10 mil agora, vamos falar de 20 mil, de 30 mil, vamos disseminar a cultura previdenciária, vamos falar com o jovem, vamos fazer lá um trabalho com esse pessoal, essa garotada do CIE aí, levar a previdência complementar, porque é coisa de jovem, a Uniabrap tem dito isso. Então, expectativa e otimismo é total. E deixar falar aqui, nós vamos perder o happy hour, aí, o vinho, vamos perder essa sexta-feira light. Então, fica aí essa mensagem de muito otimismo. Obrigado, Luiz. Agradecer muito, Lúcio. Poxa, que muito bacana, Lúcio, esse evento. Você sempre muito solícito, muito claro, nos deixa assim uma tranquilidade que a Previ está em boas mãos, está sendo conduzida com muita competência, qualificação. Isso para o sistema merece isso. Eu acho que está construindo uma história aí muito bonita, uma história de solidez, uma história de um sistema que tem muito ainda a oferecer para esse país, aos trabalhadores. Bom, eu deixo a palavra aí aberta para vocês, para as considerações finais, e depois retorno aí a Natália. Doutor Lúcio. Muito obrigado a todos. Está mudo para mim, sumiu a voz do Devanir, não tive oportunidade de escutar esse final, estava tentando aqui justamente gesticular, mostrar que eu estava sem ouvir, né? Mas acredito, né, agradeço aí, né, o convite, as palavras, né, tanto do Luiz Ricardo quanto do Devanir, né, e assim, só pode, né, pelo convite e a oportunidade de a gente compartilhar. Acredito que esteja chegando ao final, né, da nossa apresentação, foi uma excelente oportunidade, não sei o que houve com o som aqui ao final, né, mas depois eu converso com eles e pergunto o que eles falaram, sem problema algum, depois eles me contam. Né? E a gente, na Previc, né, gosta de manter essa comunicação, a gente implementou isso, a diretoria como um todo, né, e também trazer esses assuntos para discussão sempre num fórum maior. Então, é muito importante isso, né, a gente, mais uma vez, aí agradece a oportunidade da ABRAP, né, todos os participantes, né, que aqui estiveram conosco até agora. Hoje é sexta-feira, preparem aí para o Happy Hour. Domingo, um feliz Dia dos Pais a todos. Tá certo?
e até a próxima aí. Muito obrigado para todos. Um abraço. Bom, de minha parte, te agradecer muito, né, a presença do Lúcio, né? Eu acho que a Previc, Lúcio, Chidiac, Marne, Ana, enfim, toda de qual pessoas certas no lugar certo, no momento certo, né? Então, eu queria enaltecer demais essa parceria, esse diálogo, e é muito franco, né? Quando dá, quando não dá, não tem jeito, e tem que ser assim, com muito tecnicismo, com muito diálogo. E eu acho que o sistema mostrou o grau de maturidade, né? O sistema se preparou, né, ainda que inconscientemente, para amenizar os efeitos dessa pandemia, discutindo muito tema aí que está na pauta. Isso tudo vai estar no nosso encontros regionais primeiro, né? Nós estamos aí com os encontros regionais, o processo de prestação de contas e centralização que a gente sai pelo Brasil afora, com os nossos regionais, conversando um pouco sobre o segmento. Vamos ter o seminário de investimento também já no nosso calendário, o encontro dos advogados aí com grandes nomes, e o nosso congresso. Adianto para vocês aqui, eu estou vendo, falando de preço de congresso, eu vi aqui uma das perguntas, um preço totalmente diferente que vai permitir todo mundo do nosso segmento e fora dele, como eu disse, participar. Preços, vocês vão se surpreender. Preços para a gente já confirmados aí, né? Presidente do Supremo Tribunal Federal, STJ, grandes referências no mundo dos formadores de opinião, Bernardinho, estamos falando do Luciano Huck, estamos falando com referências internacionais aí que eu já mencionei, de OCDE, de Banco Mundial, fora as nossas grandes lideranças, o mercado financeiro como um todo, enfim, falar muito de previdência, nosso ministro Paulo Guedes aqui também, enfim, todos, né? É isso que a gente quer, é debater e, com muito conteúdo, buscar aí os caminhos de aperfeiçoamento do nosso segmento. Parabéns à ABRAP, mais uma vez. Acho que a ABRAP vem prestando um serviço ímpar aí na área de comunicação, na área de discussão. É isso que a gente quer levar, com muita representatividade e muito profissionalismo. Parabéns, viu, Devanir, por conduzir essa nossa ABRAP com essa excelência. É isso aí, está vindo aí o maior e melhor congresso de todos. Um abraço. Natália falava. Chegando ao final de mais um webinar, agradecemos mais uma vez a todos os presentes. Acredito que esse debate tenha contribuído com muitas informações para as nossas associadas. Obrigada a todo mundo que participou. Lembrando que a gravação deste webinar estará disponível no nosso canal do YouTube. Nos encontramos daqui uma semana no próximo webinar do Grupo ABRAP, que abordará um tema muito em alta, que é a Agenda ESG e impactos na gestão dos investimentos. Uma boa noite, um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.